pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a relação fundamental da trigonometria e as derivadas. Vou mostrar os exemplos, como é que se faz tudo direitinho. Vamos lá! Então, aqui eu estou com as relações fundamentais da trigonometria. Uma das mais conhecidas e bem importante é essa, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá? E aí você vai ter duas variações em cima dela. Porque se eu isolar o seno ao quadrado de x, eu posso dizer que seno ao quadrado de x é igual a 1. Se está mais cosseno ao quadrado, vai menos cosseno ao quadrado de x. E a outra variação, eu posso isolar o cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a 1, menos, pegando o seno passando para o outro lado, seno ao quadrado de x. Professora, eu preciso decorar essas duas? Não. Se você sabe essa daqui, aqui é simplesmente uma consequência dela, ok? Outra relação importante que a gente precisa saber, que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. A cotangente é o inverso da tangente, então é o contrário, é o cosseno sobre o seno. A secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno, só inverter, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês umas outras relações que são derivadas aqui da fundamental. O que a gente sabe? Que se você pegar a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x. Se você pegar a cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado de x. Isso daqui de baixo é a mesma coisa que aqui, só que em vez de aqui, por exemplo, em vez de eu isolar a secante, eu peguei a tangente e isolei. E peguei esse 1 e passei para o outro lado, tá vendo? Tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. Entendeu? É o contrário, é só isolei. E aqui, ó, em vez de eu isolar a cossecante, nessa linha aqui eu isolei a cotangente. O que eu fiz? Eu isolei a cotangente, peguei esse 1 e passei para o outro lado. Se está mais, vai vir menos. Então, cotangente ao quadrado de x é cossecante ao quadrado de x menos 1, tá? Você não precisa saber de quais essas quatro. Você gravando uma delas é ok, porque a outra é consequência. Professora, eu preciso saber essas informações para fazer os exercícios? Precisa saber sim, tá? Eu vou dar um minutinho, vou tirar minha mão aqui da frente para você dar uma pausa no vídeo e anotar todas essas informações que elas são bem relevantes. Notou? Então, ok. Vamos continuar aqui. Ó, eu trouxe para vocês alguns exemplos de como a gente aplica essas informações. Esse meu primeiro exemplo é o seguinte. Ele me deu o valor do seno e ele quer que eu ache a tangente e a secante, tá? E ele me deu aqui em qual quadrante esse seno está pertencendo. Daqui a pouco a gente vai mexer nessa informação. Então vamos lá, tangente. A gente sabe que a tangente é o seno, que a gente já tem um valor, dividido pelo cosseno. Não tem o cosseno. Então, primeiro eu tenho que calcular o cosseno. Professora, mas no enunciado não está pedindo. Mas eu não consigo continuar se eu não tiver o valor do cosseno. Ok? Como que a gente vai usar o cosseno? Sabendo a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ok? Eu tenho o valor do seno? Tenho, que é menos 1/4 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Resolvendo essa potência, expoente par resultado positivo. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se está mais 1 sobre 16, vai passar para o outro lado menos 1 sobre 16 avos, ou menos 1/16 avos, tanto faz. Vai ter que tirar MMC, porque você não pode somar nem diminuir. Então, dei uma ajeitadinha aqui no foco, acho que ficou melhor, né? Vamos tirar MMC, vai ficar 16 sobre 16 menos 1 sobre 16. MMC entre 1 e 16 é 16, 16 dividido por 1, 16, 16 vezes 1, 16. 16 dividido por 16, 1, 1 vezes 1, ok? Então, ficou que cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 16 menos 1, 15, 16 avos. E aí a gente tem um problema, porque quando essa potência vai passar para o outro lado, mais ou menos a raiz de 15, 16 avos, certo? E
Eu não sei se você vai utilizar a opção de mais ou a opção de menos. Agora que vai ser importante a gente saber essa informação. Por quê? Nós temos o nosso ciclo trigonométrico, certo? 0, aqui é 90, 90 é π sobre 2, aqui é 180 que é π, 270 que é 3π sobre 2 e aqui é 360 que é 2π. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Eu estou me referindo ao cosseno. O cosseno, ele está com sono. Se ele está com sono, é esse eixo deitadinho aqui, ó, o eixo X, ok? Em relação ao eixo X, ele está positivo aqui à direita. Então, ele é positivo aqui e aqui. Ele é negativo aqui e aqui. Então, ele é positivo no primeiro e no quarto e negativo no segundo e no terceiro. Ele quer π 3π sobre 2. π 3π sobre 2. Então, ele está se referindo ao terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno ele é negativo. Então, aqui a opção que vai servir para mim é a opção de menos, tá? Cosseno de x vai ser igual a menos. 15 não tem raiz quadrada exata e não dá para fatorar. Raiz quadrada é 16, 4. Achei o cosseno. Professora, já fiz o que ele pediu? Não, a gente nem começou. Agora a gente vai começar fazendo o que ele quer. Primeira coisa, ele quer que eu calcule a tangente. Quem é a tangente? A tangente de x, a gente sabe que é o seno x dividido pelo cosseno x. Então, a minha tangente vai ser igual ao valor do seno, que é menos 1/4, dividido pelo cosseno, que é menos raiz de 15 sobre 4. Não precisa ter medo da raiz, não, que é bem tranquilo fazer, tá? Agora, você tem uma divisão de fração. Como que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira, menos 1/4, e multiplica pelo inverso da segunda, menos 4 sobre raiz de 15, ok? Botei parênteses só para separar, porque você não pode ter dois sinais juntos, só por causa do sinal do menos. Tangente de x vai ser menos com menos dá mais. Posso até simplificar aqui, ó, que maravilha! Facilitou, vai sobrar 1 sobre raiz de 15. Essa é a resposta, professora? Não, eu não posso ter raiz no denominador. Então, o que eu preciso fazer? Você tem que racionalizar. É só multiplicar por raiz de 15 embaixo e em cima, tá? Tangente de x vai ser igual a 1 vezes raiz de 15. Raiz de 15. 15 vezes 15, 225. Raiz de 225 volta a ser o 15. Eu sei que você quer cortar esse 15 com esse 15, mas não pode, tá? Porque aqui não é 15, é raiz de 15, que é um número totalmente diferente de 15. Pronto, essa é a minha primeira resposta. Achei o valor da tangente. Quem nós vamos fazer agora? Quem que ficou faltando? Ah, ficou faltando a secante de x. Qual é a fórmula da secante? A secante é o inverso do cosseno, tá? Então, literalmente, é só você pegar o cosseno e inverter. Nem precisa fazer a divisão de fração e tal, que vai dar mais volta ainda. Não precisa. É só inverter. Menos, tá? Raiz de 15 sobre 4, eu vou botar 4 sobre raiz de 15. Aí, de novo, o problema do denominador, que você vai precisar racionalizar, porque não podemos ter raiz no denominador, ok? Menos 4 vezes raiz de 15 dá 4 raiz de 15 sobre 15, ok? Esse é o valor da minha secante. Agora, no meu segundo exemplo, eu tenho o cosseno, ele me deu aqui o arco, onde ele está compreendido do quadrante, que a gente olha daqui a pouco, ele está entre 0 e 90, tá? Daqui a pouco a gente mexe nessa parte, e ele quer que eu calcule essa expressãozinha aqui. Sendo que a expressão é trabalhando com seno, e eu não tenho seno, eu só tenho o cosseno. Então, o que eu preciso fazer? Usar a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. No lugar do cosseno, eu vou escrever 4/5 e aí eu vou descobrir o seno. 4/5 ao quadrado é igual a 1.
resolvendo ali a minha potência primeiro. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5, 25, é igual a 1. Se tá mais 16 25 avos, vai passar para o outro lado, menos 16 25 avos, tá? Aí você vai precisar tirar MMC. Já falei que tirar MMC com 1 é muito fácil. O meu denominador é 25, é só eu botar 25 sobre 25. Meu denominador é 10, eu boto 10 sobre 10. Porque o número dividido por ele mesmo dá 1. Então, quando é MMC para tirar como 1, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Ah, professora, eu quero fazer toda aquela regrinha. Posso? Pode. Aqui não faz nenhuma diferença, tá? Se você tem 25 e você tira 16, você vai ficar com 9 e repete a parte de baixo, o denominador. Aí você tem potência, vai ficar raiz. Seno de x é igual a mais ou menos a raiz de 9 25 avos. De novo, você vai precisar observar a questão do sinal, tá? Ó, meu ciclo trigonométrico, seno tá sem sono, então o seno é esse eixo aqui, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ok? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O seno, olha aqui, ele é positivo aqui na parte de cima, no primeiro e no segundo, e ele é negativo aqui embaixo, ok? Então, como eu estou entre 0 e π sobre 2, 0 e π sobre 2, eu estou me referindo ao primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o seno é positivo. Então, aqui, o meu seno de x, o menos não vai servir o positivo. Raiz quadrada de 9, 3, de 25, 5. Ah, professora, e agora? Agora a gente substitui esse valor lá na expressão que ele me deu. Se o meu seno é 3 quintos, seno ao quadrado de x vai ser 3 quintos ao quadrado, menos 3 vezes 3 quintos. E aí, a gente vai achar o valor. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Aqui, ó, quando não tem denominador, é 1. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 5, 5. O meu denominador está diferente. Não pode somar nem diminuir fração com denominador diferente. Então, o que você vai fazer? MMC. MMC de 25 e 5. É 5, 5, 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Repete, multiplica, divide por 5. 5 dividido por 5, 1. 1. 5 vezes 5, 25. Então, ó, 25 é o meu novo denominador. 25 dividido por 25, 1. 1 vezes 9, 9. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes menos 9, menos 45. Então, isso aqui vai ser igual, vou botar aqui embaixo para ficar melhor a visualização, menos 9 tira 45, vai ficar negativo, menos 36, 25 avos, ok? Essa é a minha resposta final. E aqui o nosso último exemplo, eu tenho essa expressão e eu quero simplificar. Nossa, professora, deve ser muito difícil. Não, não é. Não se desespera antes do tempo. Vamos lá. Bem, vamos começar a arrumar, tá? Se não tem sinal aqui entre os parênteses, a gente sabe que é vezes, ok? Você vai precisar saber disso. Quem é a secante ao quadrado? Bem, eu sei que a secante é o inverso do cosseno. Então, é 1 sobre o cosseno x. Menos o cosseno, que eu não posso fazer nada, né? Eu tenho ele aqui. Quem é a cossecante? A cossecante é o inverso do seno. Então, é 1 sobre seno x. Menos seno x, que o seno é o seno. A gente não mexe, não consegue mexer nele agora. E a tangente? Quem é a tangente? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. E a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Então, é o cosseno dividido pelo seno. Ok? E aí, eu vou começar arrumando e tirando MMC nessas partes aqui para poder somar ou diminuir, tá? MMC entre cosseno x e 1 vai dar cosseno x. Cosseno x dividido por cosseno x dá 1. 1 vezes 1,
1. Cosseno dividido por 1 dá cosseno. Se você tem 5 dividido por 1 é 5, se você tem 10 dividido por 1 é 10, se você tem um cosseno dividido por 1 dá o cosseno, ok? Cosseno x vezes cosseno x vai dar cosseno ao quadrado de x. Esse aqui é o meu primeiro parênteses, já arrumei. Agora vamos arrumar aqui o segundo parênteses, olha. MMC entre seno e 1 vai dar seno. Seno dividido por seno dá 1. 1 vezes 1, 1. Seno dividido por 1, seno. Seno vezes seno, seno ao quadrado x. Ok? Agora vamos ali para o outro. MMC entre cosseno e seno não tem jeito, eles são diferentes. É só você repetir cosseno e seno, ou seno e cosseno, que eu preciso falar seno e cosseno do que cosseno e seno, tá? É só botar os dois multiplicando. Quando eles são diferentes assim, você só colocar os dois na forma de uma multiplicação, ok? Seno x vezes cosseno x dividido por cosseno x, o cosseno x morre com o cosseno x, sobra seno x. Seno vezes seno, seno ao quadrado x, mais seno x vezes cosseno x dividido com seno x, o seno com seno morre, sobra cosseno. Então, cosseno x. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Ok? Beleza? Então, vamos começar a ver. Quem é 1 menos cosseno ao quadrado de x? Lembra lá do início que eu peguei a relação fundamental e aí eu fui arrumando de algumas maneiras para vocês? Então, quem é 1 menos cosseno ao quadrado de x? 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x. Quem é 1 menos seno ao quadrado de x? É o cosseno ao quadrado de x. Quem é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x? Isso aqui vale 1, tá? Eu vou arrumar aqui primeiro para vocês visualizarem melhor. Ficou seno ao quadrado de x sobre cosseno x vezes cosseno ao quadrado de x sobre seno x vezes 1 sobre seno x vezes cosseno x. Isso aqui tudo tá numa multiplicação, tá? Então, vou começar a simplificar. Eu poderia até multiplicar. Se você prestar atenção, cosseno vezes cosseno não vai dar cosseno ao quadrado? Então, eu posso tirar esse cosseno aqui com esse cosseno aqui. Seno vezes seno não é seno ao quadrado? Então, eu posso simplificar esse com esse. O que sobrou para mim? 1. Então, aqui, ó, o resultado da minha expressão é 1. Pessoal, por hoje é isso. Eu vou estar disponibilizando uma lista de exercícios para vocês e aí depois eu volto com a correção da lista, tá? Bom estudo!